Fiz propaganda aqui da música. Me barraram. O Instagram encerrou a live anterior por conta da música, então vamos começar de novo. Vamos lá. Assim tinha começado. A Bianca voltou. O Instagram me barrou por causa da música. Deixa eu colocar aqui o nosso comentário de novo. Foi, bora. Vamos começar de novo então. Relembrando, eu estava trazendo o conceito de que design ele é forma, função e estética. Então, toda vez que a gente estiver falando sobre design, a gente não está falando só sobre a estética de algo. A gente sempre está considerando a forma, a função e, no final das contas, também estamos falando sobre a estética daquela construção, daquele produto, enfim. Na mentoria de hoje, eu quero começar mostrando algumas coisas para vocês aqui na nossa TV. Deixa eu puxar aqui para trás pra gente conseguir olhar. O que acontece? Eu fiz uma primeira pesquisa aqui pra gente pensar em mulheres, uma estética urbana, né? Digamos que a gente tá falando de uma mulher que ela mora em uma grande cidade, né? Como que essa mulher vai se vestir? Aí que entra a questão de forma, função, estética e coerência. Então, a primeira coisa da gente pensar por que essência tem a ver com design é a gente pensar sobre coerência. Uma mulher, por exemplo, que ela precisa trabalhar longe de casa, que ela mora numa grande cidade, que daqui a pouco ela mora numa cidade que é muito frio, ela precisa caminhar, ela precisa pegar metrô, é muito provável que ela não vá usar sandálias no dia a dia. Né? É muito provável que ela tenha que ter um carro, ou vá andar, se ela não andar de metrô, ela tem que ter um carro. Então, algumas escolhas estéticas do dia a dia dela são coerentes à vida que ela leva. Isso é uma coisa que a gente costuma chamar de lifestyle ou de estilo de vida de uma pessoa, né? Muito provável que daqui a pouco, se ela trabalha no centro dessa grande cidade, ela não vai morar numa casa com um pátio, com animais de médio ou grande porte. Ela não vai ter uma horta. Algumas coisas não são coerentes ao estilo de vida dela e não vão fazer parte das escolhas estéticas ou das escolhas de design dela. Bem como talvez algumas roupas não sejam também adequadas ou não se adaptem ao dia a dia, à rotina dessa mulher, dessa pessoa. Por isso ela não vai escolher fazer essas escolhas estéticas, né? Então, design tem tudo a ver com a nossa essência, porque tem a ver com a vida que a gente leva, né? E a gente escolhe a vida que a gente vai levar de acordo com a nossa essência, de acordo com aquilo que faz sentido para nós. E a partir desse momento em que a gente entende quem nós somos e qual a vida que nós queremos levar, nós começamos a fazer escolhas, e essas escolhas envolvem escolhas estéticas. Nós vamos comprar um carro que se adapte ao nosso estilo de vida, ou nós vamos fazer a escolha de se deslocar de maneiras que se adaptem ao nosso estilo de vida. Nós vamos comprar roupas que se adaptem ao nosso estilo de vida. Nós vamos pensar numa moradia e nós vamos escolher tudo que tem dentro dela, tanto os móveis, a decoração, a localização dela, de acordo com o que faz sentido pra gente. Até tem um vídeo aqui na Flor bem legal que fala sobre mood, conceito e aesthetic, que é a estética, né? Que são três palavras muito utilizadas no universo do design e que muitas vezes as pessoas confundem, né? Uma estética com um conceito com um mood, que são
três coisas diferentes. Então ali até eu uso o exemplo da casa, da cidade e da decoração da casa, né? Ou seja, pode ser que duas pessoas trabalhem no mesmo lugar e morem na mesma cidade, né? Elas têm um lifestyle muito parecido, mas provavelmente elas não vão vestir exatamente as mesmas roupas, não vão morar exatamente no mesmo prédio e não vão decorar suas casas exatamente da mesma forma. Aí entra de novo a questão de essência. Elas, inclusive, podem ter estilos de vida muito parecidos, mas elas ainda assim vão fazer escolhas diferentes de acordo com aquilo que faz sentido para elas, de acordo com a essência delas. Então, a gente faz escolhas estéticas de acordo com aquilo que a gente se identifica, que faz sentido pra gente, que a gente acha legal, que a gente acha bonito, que a gente acha interessante, que a gente acha que vai resolver um problema, que vai ficar bonita na nossa casa, que tem a ver com a gente. Às vezes aquilo nos traz uma memória, tem uma referência de alguma coisa que a gente viveu. Às vezes uma decoração da casa veio de algo que eu comprei numa viagem, veio da casa de um amigo que eu fui visitar, da casa dos meus pais. Eu ganhei de alguém que eu gosto muito. Então, tudo o que a gente escolhe enquanto construção para construir o nosso universo estético, tanto o nosso vestir, quanto a nossa aparência, as escolhas que a gente faz, quanto a construção da nossa casa, tudo que a gente escolhe para comprar, de certa forma, tem design, e a gente escolhe de acordo com a forma, a função, né, que aquilo tem na nossa vida, e, no final das contas, a estética, né? Eu preciso de um carro. Como é que eu vou comprar esse carro? Eu vou analisar, né, a função. Eu preciso mesmo desse carro, né? Para que eu vou usar esse carro? Eu preciso carregar coisas com ele? Não, eu preciso me deslocar rápido com ele? Eu vou andar na cidade? Eu vou andar no interior? Aonde eu vou andar com esse carro? Qual é a função dele na minha vida? Qual é a forma desse carro, né? Eu vou comprar um carro grande, caro, não um carro menor. Eu vou fazer uma escolha, eu vou analisar preço, marca, vou escolher tudo isso. E no final das contas, a minha decisão final com certeza vai ter a ver com a estética. Eu vou comprar o que eu achar. Claro que estiver, né, dentro daquilo que faz sentido para mim, dentro do orçamento, das outras pré-requisitos que eu estabeleci. E no final das contas eu vou escolher pela estética, por aquele que eu gosto mais. Normalmente essa é a lógica de compra de quase todo mundo quando vai pensar design. A gente sempre vai considerar forma, função e estética. E as nossas escolhas, elas têm coerência com a nossa essência, com as escolhas que a gente fez antes da gente pensar em como a gente quer aparecer. Antes da gente pensar em como decorar a nossa casa, a gente pensou aonde a gente queria morar, em que cidade a gente queria morar, qual era a casa que a gente queria morar, se a gente queria morar em casa ou em apartamento, ou num sobrado, numa casa grande, numa casa pequena. A gente fez todas essas escolhas até chegar na decoração, na pintura, na estética dessa casa. E tudo isso foram escolhas que foram feitas de acordo com uma decisão que eu tomei antes de saber que eu ia escolher uma casa. Primeiro eu precisava pensar, né, que eu queria me mudar. E aí eu precisava pensar para onde eu me mudar. E para mim pensar nisso, eu tinha que pensar qual era a vida que eu queria levar. Então, a nossa essência, ela de certa forma, ela guia as nossas escolhas estéticas, tá? Para começar, queria trazer essa ideia de coerência, né? O design, ele tá alinhado com a nossa essência por conta de uma coerência, né? As escolhas que a gente faz têm coerência com aquilo que a gente é. Num segundo momento, eu queria trazer para vocês um conceito muito legal que se chama antroposofia. Antroposofia é, de certa forma, eu acho que pode ser considerada uma ciência que entende o ser humano a partir da sua unicidade e a partir do seu papel no universo. Então ele entende o ser humano enquanto único e entende o universo e entende esse ser humano único e qual é o papel desse ser humano único no universo. Um exemplo de onde a antroposofia é aplicada é na metodologia Waldorf. Metodologia Waldorf, para quem nunca ouviu falar, pesquisem, é super legal. Eu não vou me estender muito aqui para falar sobre, mas eu vou dar uma ideia para a gente entender como que se aplica essa coisa de antroposofia. Na metodologia Waldorf, é uma metodologia utilizada em novas escolas que entende a criança a partir da sua essência, a partir da sua alma. Aquilo que eu trouxe na mentoria anterior. Nós somos
Hoje em dia a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Quase, é um pouco menos. Eu, Úrsula, sou uma em 8 bilhões de pessoas, né? A Suzy, que comentou ali, que tá achando super interessante, fiquei super feliz. Ela é uma em 8 bilhões de pessoas. E se a gente quiser ir além, a gente pode pensar que eu, ou a Suzy, ou qualquer outra pessoa que esteja aqui, ou que você esteja pensando, ela é uma em 8 bilhões de pessoas vivas, né? Porque antes da gente estar aqui, antes do mundo ser o mundo como é hoje, a gente teve pelo menos 2022 anos. Nesses 2022 anos, pelo menos, né? Muitas pessoas viveram. E nenhuma delas era como eu, né? Então isso é muito... a gente tem que ampliar a nossa percepção a respeito da gente enxergando dessa forma, né? Muitas vezes a gente, e até trouxe isso em algumas mentorias, é algo que eu gosto de trazer. A gente, enquanto ser humano, a gente vive sim em grupos e quando a gente faz escolhas estéticas, a gente tá sempre nessa dualidade. A gente quer pertencer e a gente quer se diferenciar. Ok, eu falei isso na mentoria anterior, acredito, na última mentoria. Mas aí, a gente precisa entender que a gente é sim único, né? Mas eu me diferencio aqui nesse grupo, mas eu ainda sou muito parecida com a ciclana ou com a beltrana. Enquanto a gente ficar procurando a gente em outras pessoas, em referências externas, sejam elas pessoas que a gente conhece, ou sejam elas pessoas que a gente admira, que a gente segue, que a gente assiste, que a gente acompanha, pessoas que já existiram, que a gente admira, enquanto a gente ficar se procurando se reconhecer por completo em uma outra pessoa, a gente não vai se encontrar. Porque nunca existiu antes, nem agora, e nem vai existir no futuro, alguém como você. A antroposofia entende isso. E a antroposofia, aplicada na metodologia Waldorf, o que ela faz? Ela ajuda as crianças a se entenderem como únicas, proporciona para as crianças diversas experiências enquanto elas ainda são pequenas, porque daí ela entende que existem setênios, mas isso já é outro assunto, né? Que a criança, que a gente vive ciclos de 7 em 7 anos. Então, a metodologia Waldorf, ela é criada, uma educação pensada para os setênios dessa criança. Mas voltando aqui, qual que é o grande objetivo? É ajudar essa criança a se desenvolver dentro daquilo que ela tem interesse. Um exemplo, tem lá uma criança, ela tá numa casa e ela tem diversos brinquedos. Ela tem lá um caminhão, ela tem Lego, ela tem uma bola e ela tem uma enxada para capinar. Essa criança, quase todo dia ela vai lá e brinca com o caminhão. O brinquedo que ela mais gosta é o caminhão. O que a gente entende? Ali tem algo que é dela. Ali tem algo da essência dela. Ali tem algo que ela se identifica. Ela gosta de brincar com o caminhão. Então, as pessoas que trabalham nessas escolas, elas são treinadas para observar, para analisar e para entender essas crianças a partir daquilo que elas despertam, né? Aquela criança que desperta para brincar na terra é diferente daquela criança que desperta para montar coisas, que é diferente daquela criança que desperta para cuidar das outras crianças, que é diferente da criança que desperta para pintar. Então, a criança, ela naturalmente, ela já começa a fazer escolhas desde pequena. E não são escolhas conscientes, são escolhas da essência dela, né? Aquilo que a gente se identifica, na maioria das vezes, é algo que conversa com a nossa essência. Então, voltando, para pensar na antroposofia, né? Quando a gente vai se posicionar, digamos, como profissional, indo já para falar do profissional, a gente precisa entender que, mesmo que eu seja mais uma designer, a minha forma de pensar design é minha. E eu tenho algo para agregar, para acrescentar, ou um ponto de vista para contribuir com os outros profissionais da área, né? E eu preciso entender qual que é essa minha forma, né? Como que eu vou acrescentar
a partir da minha essência, a partir do que eu desperto, a partir da profissão que eu escolhi, como que eu vou acrescentar no mundo, né? Só que para mim entender como que eu vou acrescentar no mundo, eu preciso entender quem eu sou. E aí entra a antroposofia, que ela entende primeiro quem eu sou e depois quem eu sou no universo, qual é o meu papel no mundo, como que eu contribuo no mundo a partir daquilo que eu sou, a partir da minha essência. Deixa eu pegar um estima que eu tô me engasgando aqui, tô com a garganta seca. Ai. Bom, então a gente já falou sobre coerência, né? As nossas escolhas estéticas, elas vêm da nossa essência, ela vem das decisões que a gente toma dentro. Depois que a gente toma decisões do lado de dentro, a gente começa a fazer escolhas, e essas escolhas muitas vezes acabam em algum momento chegando em escolhas estéticas da nossa vida, né? Porque eu escolho ser uma pessoa que vai ser uma profissão de ser bombeira. Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero salvar as pessoas, apagar o fogo. Bom, provavelmente eu vou precisar comprar tênis, provavelmente eu vou precisar prender meus cabelos, provavelmente, né, no meu dia a dia de trabalho, eu vou ter algumas necessidades, né, e eu vou fazer escolhas estéticas coerentes às minhas necessidades, né? Então, voltando para entender o que a gente falou lá no começo. Por que que a nossa essência tem a ver com as nossas escolhas estéticas? Pela coerência, né, de que as coisas que a gente consome têm a ver com a nossa essência, com a vida que a gente escolhe levar. Num segundo momento, a gente falou sobre antroposofia. Oi, Raquel. E na antroposofia, a gente falou sobre a gente se entender enquanto essência, a gente pensar, né, o que faz a gente fazer as nossas escolhas, quem nós somos enquanto ser humano e qual que é o nosso papel no mundo, seja né, naquilo que a gente escolheu, na profissão que a gente escolheu, né, como que a minha essência influencia na profissão que eu escolhi e como que eu consigo manifestar, colocar o meu ponto de vista na profissão que eu escolhi através da minha essência, por exemplo. E num terceiro momento, como eu já venho costurando isso, a gente vai pensar sobre o nosso negócio. Antes de eu pensar no meu negócio, antes de eu pensar na minha profissão, eu sou um ser humano múltiplo, né? Eu não sou somente a minha profissão. Eu tenho uma vida, né? Eu tenho um lifestyle, eu tenho lá uma casa, eu tenho família, eu tenho maridos, eu tenho compromissos, eu tenho hobbies, eu tenho uma vida. Sou um ser humano, eu sou múltiplo, eu me interesso por diversas coisas, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho coisas que eu quero alcançar a partir desse meu trabalho, uma vida que eu quero levar. Eu sou um ser humano múltiplo que vai muito além da minha profissão, que é muito mais complexo do que o meu trabalho. Então, antes de eu pensar no meu negócio, eu preciso saber quem eu sou e eu preciso estar firme nesse quem eu sou, eu preciso conhecer a minha essência, eu preciso ter segurança nas minhas escolhas, para daí eu entender de tudo isso que eu sou, o que disso está no meu negócio, o que disso está no meu trabalho, o que da minha essência eu levo pro meu trabalho. Eu não levo tudo, né? O trabalho, ele não é tudo na vida da gente, ele é um quadradinho, ele tem bastante espaço na vida da gente, com certeza, mas ele não é tudo. Nós não nos resumimos a profissional que nós somos. Na verdade, quem nós somos, né, enquanto ser humano, reflete na profissional que nós conseguimos ser. E não o contrário, né? E aí vamos pensar em estética e coerência, né? Vamos comparar, como eu estava falando lá no começo, uma mulher que trabalha numa grande empresa, num centro de uma cidade. Qual que são as escolhas que ela fez na vida dela, né? Daqui a pouco ela escolheu se mudar para uma grande cidade, foi morar em São Paulo, em Londres, em Tóquio, não sei. Se mudou, alugou um apartamento para ela morar, né? Porque ela queria morar perto do trabalho. Tem um emprego que toma quase todo o espaço na vida dela. Ela vai fazer escolhas
quando ela for pensar, digamos, no que ela vai vestir para trabalhar, coerentes. É verdade, agora vi o comentário da Suzy. Para quem trabalha com atendimento na economia criativa, entender a essência do cliente. Sim, com certeza. Porque às vezes a pessoa ela não se reconhece enquanto essência e a gente precisa criar algo que reflita a essência daquela pessoa, né? Então às vezes ela não vai se enxergar, mas a gente precisa enxergar a essência dela para conseguir criar algo que reflita a essência dela. Exatamente, exatamente isso. E eu queria, voltando para pegando isso que a Suzy falou, e aí linkando com o que eu tava falando dessa mulher que trabalha na cidade, vamos pensar na gente que mora. Isso aí, educação e profissão, exatamente. E aí que entra, digamos, aí que eu quero chegar, né? A gente que, voltando aqui pro nosso interior, voltando aqui para as nossas cidades aqui do Vale do Taquari, ou para as mulheres que moram no interior e que, de certa forma, têm negócios pequenos. Qual que é a nossa realidade, né? Muitas vezes a gente tá lá no dia a dia, precisa levar o pai, o filho, o tio, o primo, o vizinho, dar uma carona, levar em algum lugar, acompanhar em alguma coisa. Aí a gente vai pro nosso negócio, aí o nosso negócio precisa acontecer, e às vezes ele não é um mega negócio super específico, às vezes é uma padaria, às vezes é uma creche, às vezes é um centro geriátrico, às vezes é um estúdio de design, às vezes é uma loja de roupa, às vezes é uma loja de decoração, um consultório, uma clínica. Mas são negócios que eles não têm esse espaço gigantesco, né? Às vezes é uma consultora de imagem, que a gente conversou hoje, eu e a Bianca, às vezes é uma consultora de imóveis, né? A gente, às vezes o nosso negócio e a gente são coisas muito próximas, né? Às vezes é uma cabeleireira que ela tem lá o salão dela do lado da casa e as crianças vão lá e vão para casa. A nossa realidade é muito, 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 muito diferente da realidade dessa mulher que se mudou lá para Tóquio, para Paris, que mora num apartamento que vai todo dia trabalhar numa mega empresa. E às vezes a gente precisa se virar para construir o nosso design, para construir a estética desse nosso negócio. Então, como é que a gente vai pensar na estética desse nosso negócio? E aí que eu quero chegar. A gente pode levar a nossa estética, né, a nossa essência para esse negócio. Claro que adaptando ela para o negócio, né? Daqui a pouco eu não vou ter um monte de planta num consultório médico que realiza algum procedimento cirúrgico. Não faz sentido, não vai ser higiênico. Tudo certo, mas eu posso, daqui a pouco eu gosto de plantas, eu posso colocar uma planta na minha sala de espera, né? Eu posso colocar um quadro que remete ao campo, porque eu gosto de campo. Eu posso pensar nas cores, nas poltronas, eu posso construir a minha loja de roupa, daqui a pouco se eu, né, com galhos, não sei. Daqui a pouco, só se isso faz sentido, claro. Se não faz sentido, se eu quero fazer algo super moderno, também pode ser. Mas a ideia é que a gente consiga entender que nós somos únicos. E no momento em que a gente constrói um negócio e começa a pensar na essência desse negócio, né? No design, nas escolhas estéticas que a gente faz. Eu gosto de me referir a design como escolhas estéticas, porque muitas vezes quando a gente fala design, as pessoas ficam confusas, né? Ah, mas é design de quê? É design de moda? É design gráfico? É design de produto? Sim, tudo isso é design. Né? Decoração também é design, né? Decoração de interiores também não deixa de ser design, deixa de ser um projeto de decoração, né? Quando a gente fala de design, a gente fala muito de projetos. Então eu gosto de falar sobre escolhas estéticas, que eu acho que fica mais claro pra gente entender. Então as escolhas estéticas que eu vou fazer, inclusive a placa que eu vou colocar lá na frente, a forma que eu vou construir esse logo, o uniforme que eu vou construir pro meu negócio, a experiência, a atmosfera dessa marca que eu vou criar para essa minha cliente, o cheiro que eu vou colocar, um evento que eu vou fazer, o café que eu vou colocar, ou daqui a pouco eu não vou colocar um café, vou colocar um chá com as maçãs que eu colhi no meu pomar, por que que não, né? A gente, muitas vezes aqui, a gente acha que a gente precisa copiar estratégias estéticas de grandes cidades nos nossos negócios, e a gente não precisa, não faz sentido. O nosso público é diferente, o nosso dia a dia é diferente, as nossas necessidades são diferentes, e acredito que se a gente entender a gente enquanto essência, e a gente, enquanto profissional, o nosso papel no universo e o nosso papel no mercado de trabalho, o que a gente leva da nossa essência para o mercado de trabalho, a gente consegue também expandir isso
e criar uma experiência, né, para nosso consumidor a partir das escolhas estéticas, da atmosfera da nossa marca nesse nosso negócio. A Raquel, não sei se ela tá aí ainda, mas ela faz isso com os pendrives que ela entrega. Eu vejo que ela é fotógrafa, então ela deixa lá uma mensagem bem bacana, que é super da essência dela, que é até uma brincadeira, né, com as palavras, junto do pendrive. É um pendrive super bonito, a estética dele é super legal, que ela escolheu para entregar junto, quando ela entrega as fotos. Então, tudo isso, ali, ó, tá ali. Tudo isso tem a ver com a gente construir uma atmosfera de marca, e ali a gente consegue levar a nossa essência para o nosso trabalho, né? A Raquel, ela é uma fotógrafa. Ela não é a única fotógrafa no mundo. Ela não é hoje e ela nunca vai ser. Ser fotógrafa é uma profissão. Algumas pessoas vão escolher ser fotógrafas. Eu não sou a única designer. A Suzy não é a única publicitária, né? Não é a única pessoa que trabalha com marketing no mundo. A Suzy é muito boa em organizar eventos. Ó, a Raquel falou, agora eu mudei a estética da minha sacolinha. Ai, tô louca pra ver a estética nova, adoro. Isso, são pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente vai começando a olhar. Ó, a Suzy falou, ouvindo tudo isso, cada vez mais me faz pensar que o pensar fora da caixa é uma armadilha, porque você pode negligenciar a essência da construção do teu cliente. É verdade. Muitas vezes a gente quer levar algo novo, né? Ah, eu vou levar a última tendência, né, para o cliente. Todo mundo tá fazendo isso, vamos fazer também. E às vezes, fazendo isso, a gente tá focando num resultado que talvez não é o resultado que o nosso cliente... talvez é o resultado... A gente vai chegar no resultado que ele quer, mas não é o resultado mais assertivo e mais efetivo para ele, né? De certa forma. É, isso aí... A gente busca muito fora, né? E aí eu gosto muito de falar de moda porque a analogia da moda é muito fácil de entender porque todo mundo veste roupa, né? A gente fica ali, pega uma Vogue pra escolher uma roupa pra vestir, em vez da gente escolher pelo nosso coração. A gente tem medo, né? Se eu escolher uma roupa vai ficar feio, vai ficar ruim, vai ficar mal feito. Não, peraí, eu vou numa loja boa. Eu sei que aquela loja, a qualidade é boa, eu sei que as roupas são bacanas. Eu posso escolher pelo que faz sentido pra mim. E daí ali eu vou colocar a minha essência, né? E às vezes a gente se sente inseguro em ser a gente, porque quando a gente é a gente, quando a gente faz escolhas estéticas que mostram quem a gente tá sendo vulnerável. E às vezes a gente sendo vulnerável, se alguém criticar aquela roupa que eu escolhi por conta própria, eu posso ficar ofendida. Mas se eu disser, não, mas eu escolhi essa roupa porque tava na Vogue, aí eu tenho um argumento pra me apoiar, né? Eu não preciso defender que eu tô usando porque aquilo faz sentido pra mim, porque eu gosto, porque eu né, enfim, me sinto bem. Essa sou eu. E a mesma coisa, a gente tem dificuldade nisso, acho. Aí falando no geral dos nossos negócios, né? Às vezes a gente, vou comprar uma máquina nova de café de cápsula porque todo mundo tá comprando. Sim, é uma delícia o café de cápsula, mas daqui a pouco, se eu entender que faz total sentido eu ir lá e passar um café e servir um café passado, e daqui a pouco botar uma canela, botar alguma coisa diferente, criar uma outra experiência mais única. E talvez aquele café passado ele vai fazer com que a minha cliente se conecte com a casa dela, com a avó dela, né, com a história de vida dela. E talvez é essa a experiência que eu quero gerar para minha cliente. E não que ela vai lá tomar o café mais moderno do mundo. Talvez ela vai tomar o café mais moderno do mundo, mas eu não vou conseguir passar para ela a experiência que eu gostaria no meu espaço, né? Então é muito legal a gente pensar, quando a gente está construindo a experiência de marca para o nosso cliente, a gente pensar que sentimento a gente quer despertar no nosso cliente, né? E esse sentimento às vezes tem a ver com a nossa essência, porque tem a ver com a forma que a gente quer se conectar com esse cliente, né? Porque a gente gosta de atender pessoas que se conectam com a gente, que a gente consegue trabalhar, que ela gosta do nosso trabalho, que a gente gosta, né, de trabalhar com a pessoa, fica muito mais leve. Então, a gente criando experiências da nossa essência para o nosso cliente, a gente acaba atraindo clientes e se conectando com clientes que também conectam com a nossa essência, né? E isso acaba deixando tudo mais interessante.
Acho que é isso, assim, mais ou menos. Não sei se eu consegui falar tudo, eu tento não me estender muito, porque senão a gente fica muito tempo, eu se deixar falo horas. Mas eu queria trazer mais ou menos essa lógica da gente entender que design tem a ver com essência por conta da coerência, né? Porque a gente faz escolhas estéticas coerentes àquilo que a gente é, aquilo que faz sentido pra gente, pra vida que a gente leva, pra vida que a gente escolheu. Então o design tá ligado, né, à nossa essência. Ah, Vivi. Vivi, já estamos terminando. Ah, Raquel, que bom. Mas aí vai ficar salva depois para quem quiser assistir desde o começo. Num segundo momento eu falei sobre antroposofia, então da gente olhar pra gente enquanto essência, pra gente entender que a gente é 1 em 8 bilhões, né? E até mais, se a gente fosse aprofundar. E que a gente tem sim uma essência, que a gente tem sim um papel no universo, um papel no mundo, né? Uma forma de ver as coisas que é nossa, e a gente pode levar isso, né, pra nossa vida e depois pro nosso negócio, pra experiência de marca que a gente gera pro nosso cliente. Em resumo, mais ou menos essa é a relação entre a gente conhecer a nossa essência e levar isso para o design, para a estética e para a experiência de marca que a gente cria para o nosso cliente. Ai, que legal, Bianca, que bom. Eu e a Bianca tivemos uma conversa mais cedo, que foi bem legal também, foi bem positiva. Tô muito feliz que tinha gente aqui hoje interagindo comigo. Foi super legal. Obrigada, gurias, pela participação. Obrigada por estarem aqui. Espero ter agregado para vocês. E se ficou alguma dúvida, podem me chamar para conversar. Um super beijo. Bom restinho de quinta-feira pra gente. Ai, que show. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Beijão. Deixa eu ver como é que eu ensaio aqui.